Então tá. Agora o próximo palestra vai ser do Douglas Finamore, ele da UFMG, representação de grupos finitos, aplicação à física quântica. Maravilha. Tá. Bom dia. Eu vou falar um pouquinho aqui agora sobre um trabalho que eu desenvolvi com o meu orientador ao longo do ano passado. Só para poder explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica da apresentação. Esse problema, a ideia de estudar isso, ela surge quando a gente estava vendo um problema, um fenômeno que acontece numa partícula de hidrogênio, em que um nível de energia ele se separa em vários outros níveis de energia. E aí a gente estava discutindo, e isso acontece por causa de uma quebra de simetria que tem ali na molécula durante o fenômeno, e foi aí que surgiu a ideia de começar a estudar isso. A ideia da representação de grupos aqui, ela é associar a um grupo de simetrias do sistema que você tem um conjunto de operadores lineares, para que você possa usar do ferramentário da álgebra linear, que é uma coisa que a gente conhece bem, para poder atacar aquele problema. Então, eu vou dividir a palestra aqui em duas partes. A primeira parte vai ser basicamente uns resultados que eu vou passar para vocês aqui de tudo que eu estudei de teoria de representação. E eu vou dar uma aplicação para esse problema em particular do desdobramento hiperfino do hidrogênio ali, de uma forma um pouquinho mais abstrata, para poder ser aplicável em mais situações. Mas não vou dar nenhuma demonstração, nada do tipo, vou só passar umas ideias e umas definições. Espero que não seja muito puxado para ninguém. Então, a nossa ideia aqui é o seguinte. Você tem um grupo G e um espaço vetorial V qualquer. Se o seu grupo G é finito, você define no conjunto de todos os operadores lineares desse seu espaço vetorial um homomorfismo, que eu estou chamando de ρ ali. O homomorfismo ele é uma função entre esses dois, nesse caso, esses dois grupos, que preserva a sua operação. Eu vou denotar por ρ índice G aqui a imagem de um elemento G do grupo por esse operador ρ, por esse homomorfismo ρ. E como isso é um operador num espaço de dimensão vetorial, de dimensão finita, eu consigo associar a ele uma matriz, que eu vou denotar aqui por R maiúsculo. Isso. O que eu vou chamar, em algum momento eu vou usar, às vezes eu confundo dimensão do espaço vetorial e dimensão da representação. O que a gente chama de dimensão da representação ρ é a dimensão do espaço vetorial V ali em cima do qual ela está definida. Então, o primeiro conceito importante que aparece na sua teoria de representações é o conceito de uma representação irredutível. Para isso, eu defino um subespaço G invariante. Se eu tenho um subespaço W lá do meu espaço vetorial V, eu vou dizer que ele é G invariante se a atuação dos elementos G sobre os vetores W desse espaço vetorial, a imagem dessa atuação ela continua dentro do seu subespaço W. O que isso quer dizer? Essa atuação aqui, essa ação do grupo sobre o espaço vetorial, ela é definida da seguinte maneira. G atua sobre um vetor como o operador associado a G por aquela representação atua nesse vetor. Então, basicamente, um subespaço é G invariante se para todo elemento do grupo G, o operador associado a ele a imagem de W por esse operador continua em W. A gente vai dizer que uma representação ρ é irredutível se ela não possui nenhum subespaço G invariante. Aí aqui, antes de eu falar sobre equivalência, tem uma coisa importante, que imagina agora que seu espaço vetorial V ele tem dois subespaços e eu consigo escrever ele como soma direta desses dois subespaços. Se eu pegar as restrições se eu pegar as representações irredutíveis associadas, eu restringo ρ aqui a cada um desses subespaços, eu consigo escrever ρ como soma direta dessas duas representações. No sentido em que, se você ordena essa base de V como uma base, convenientemente, como uma base, os primeiros tantos vetores são uma base do primeiro subespaço e os segundos tantos vetores são a base do segundo subespaço,
A matriz associada a ρ ela vai ser exatamente uma soma dos blocos ali na diagonal e o resto vai ser tudo zero. E aí eu vou falar que duas representações, ρ1 e ρ2, em espaços diferentes ali, o V1 e o V2, elas vão ser equivalentes se existe um isomorfismo tal entre esses dois espaços que tem essa propriedade aqui. O que essa propriedade está me dizendo? Se você multiplica tudo por tal aqui, compõe com tal, ela está me falando que se eu aplico ρ1 em um espaço e depois aplico tal para mudar, ou então eu aplico tal no espaço para mudar e depois eu aplico ρ2, eu obtenho o mesmo resultado. E por causa disso, a gente fala que essa transformação tal é uma transformação invariante sobre o grupo G. Uma transformação G invariante. E aí, para o caso particular em que V1 é igual a V2, tal é um isomorfismo ali do espaço nele mesmo, é basicamente uma mudança de bases. Então, essas duas representações vão ser representações conjugadas. E aí aparece o primeiro teorema que a gente vê na teoria de representações, que é o teorema de Maschke. Ele vai falar que toda representação de um grupo finito ela pode ser decomposta como uma soma direta de representações irredutíveis. E aí, para provar isso aqui, você faz o seguinte. Primeiro você mostra que toda representação pode ser ela conjugada, como ela é equivalente a uma representação que é unitária, ou seja, uma representação onde todos os homeomorfismos são operadores unitários. E aí você mostra que, se você tem uma representação unitária e existe um subespaço qualquer desse seu espaço vetorial, pode ser um subespaço W, então o W-perp também vai ser um subespaço G invariante. Se W é G invariante, o perpendicular dele também é G invariante. A gente sabe que todo espaço pode ser descrito como soma direta de um subespaço com um subespaço perpendicular, e aí segue esse teorema de Maschke. Aí aqui, definindo um pouquinho de notação, eu vou denotar por V-alfa, subespaços G invariantes de V aqui, e ρ-alfa é a representação irredutível associada. Então, toda representação pode ser ela é decomponível como essa soma direta sobre alfa aqui de representações irredutíveis. Esse índice M-alfa aqui, eu pego porque se duas representações são equivalentes, eu sempre posso escolher bases em cada um dos espaços em que as matrizes associadas vão ser iguais. Então, eu posso juntar tudo num índice, assim, numa certa multiplicidade, nessa minha decomposição aqui. E aí agora, para poder falar de relações de ortogonalidade entre essas minhas representações, eu venho com os lemas de Schur aqui. O que os lemas de Schur me dizem é que se eu tenho duas representações irredutíveis sobre espaços diferentes e existe uma transformação G invariante desses dois espaços, uma dessas duas coisas, três coisas na verdade, tem que acontecer. Essa representação, essa transformação tal, ou ela é um isomorfismo entre os dois espaços, ou ela é nula. E se esses dois espaços são iguais aqui, a representação é a mesma, essa transformação ela só pode ser G invariante se ela for uma multiplicação para um escalar. Ela tem que ser um múltiplo da matriz identidade. E aí, para você conseguir enxergar isso aqui, a prova consiste basicamente em mostrar que o núcleo e a imagem dessa transformação tal aqui, elas vão ser subespaços G invariantes. Só que como isso aqui é irredutível, ela tem que ou ser zero ou ser tudo. E aqui é uma coisa similar, mas aí você passa para mostrar que lambda menos t menos lambda i vai ser uma transformação G invariante também. E aí, a principal utilidade desses lemas de Schur é demonstrar esse teorema de ortogonalidade aqui, que alguns autores chamam de grande teorema de ortogonalidade de representações. E ele vai ter uma analogia, ele tem uma certa analogia com o produto interno que a gente vai ver melhor depois quando a gente estiver vendo os caracteres. Mas o que ele fala basicamente é que se você tem duas representações irredutíveis sobre duas representações irredutíveis diferentes, essa soma aqui, que tem uma certa analogia com o produto interno, soma de elementos de matrizes aqui, das matrizes RG, ela vai ter que ser zero se o alfa e o beta não forem igual. Eles satisfazem essa relação de ortogonalidade normalizada aqui. A demonstração disso daqui consiste basicamente em escrever uma matriz aqui conveniente, você mostra que ela satisfaz os lemas de Schur e sai multiplicando aqui, dá uns somatórios chatos, mas no final você consegue demonstrar isso daqui.
E aí, como a gente estava vendo, se você tem espaços, você vai ter várias transformações que são equivalentes. Porque uma mudança de base ali no seu espaço muda a sua representação, muda as matrizes daquela representação. Então é interessante para a gente buscar alguma coisa que seja invariante por mudanças de base, para a gente ter uma coisa para trabalhar num âmbito mais geral, sem ter que ficar se restringindo a matrizes. E aí que vem a definição do caractere de uma representação. Quem está acostumado, já é mais familiar com a álgebra linear, sabe que o traço de uma matriz ele é invariante por conjugação ali de matrizes. Então, você define o caractere de uma representação justamente utilizando o traço. Você tem um grupo finito G ali, uma representação desse grupo. Para cada elemento desse grupo, você define o caractere daquele elemento como sendo o traço da matriz associada ao operador que está associado àquele elemento pela sua representação. Justamente pelo fato do traço ser invariante sobre conjugação de matrizes, o traço vai ser sempre a soma dos autovalores dessa matriz ali. Aí, essa aplicação dos caracteres, ela tem essas propriedades aqui que são interessantes para você. Quando você está desenvolvendo a sua teoria, o traço da identidade ele é a dimensão de V, porque como é um homeomorfismo, a identidade do grupo tem que ir na identidade dos operadores. A matriz ali, no caso, é a matriz identidade. Aquela coisa, isso aqui segue direto do que eu estava falando, porque o traço ele é invariante sobre conjugação de matrizes. E aí, como é um homeomorfismo, a matriz de H menos 1 é a inversa da matriz de H. Coisa do tipo. Eu estou sempre trabalhando sobre os complexos, porque eu vou querer aplicar isso em mecânica quântica, né? E mecânica quântica é toda em cima dos complexos. Então, aí aqui, no caso, eu posso usar esse resultado. Não é difícil de demonstrar também. E isso aqui é importante, mais para frente na teoria, que se eu tenho uma soma direta, os caracteres são a soma das matrizes ali, que estão envolvidas na soma. Isso aqui é legal porque, como você tem muitos teoremas fortes para representações irredutíveis, e o teorema de Maskit fala que qualquer representação pode ser escrita como representações irredutíveis numa soma, isso aqui também te ajuda bastante quando você estiver trabalhando com os caracteres. E aí, como o nosso grupo é finito, a gente pode ordenar, né, os elementos. Então, faz sentido você querer ver o seu caractere como ele sendo um vetorzinho aqui, com n entradas. Estou chamando de n grande a ordem do grupo. Esse vetor ele vive num espaço aqui, como esses caracteres são números complexos, ele vive nesse espaço aqui Cn, e a gente pode definir um produto interno de dois caracteres de duas representações diferentes como uma soma aqui sobre todos os elementos do grupo, dessa forma. Com essa definição aqui, eu consigo demonstrar o primeiro resultado importante sobre os meus caracteres, que é a primeira relação de ortogonalidade de caracteres, que fala que se eu tenho um grupo de ordem n e essas representações aqui são representantes de classes de equivalência distintas. Classe de equivalência, porque se duas coisas são equivalentes, eu sempre posso escolher ali a base para fazer igual. Por isso que eu olho para a classe e não para uma matriz em específico. E o key índice alfa aqui é o caractere associado, então eles satisfazem essa relação de ortogonalidade aqui entre aquele produto interno que estava definido antes, no meu slide anterior. E aí, depois você vai ter mais relações de ortogonalidade, você tem uns resultados mais fortes, que você vai ter tabelas de caractere que vão... Eu não entrei em detalhes na apresentação aqui, mas eu acredito que no texto fale, que você consegue caracterizar o grupo mesmo pela tabela de caracteres dele, isso te dá um monte de propriedades legais a respeito disso. Então, e aí agora a gente consegue usar só essas poucas coisas que eu defini aqui, já são suficientes para poder falar do primeiro exemplo que me motivou a estudar isso tudo. Mas antes eu quero só dar uma ideia de como que funciona a modelagem matemática, como que um matemático gosta de enxergar o que os físicos chamam de um sistema quântico. Então, no modelo matemático para a física quântica, suas partículas lá elas vão ser dadas por um certo estado que ele vai ser por um vetor num espaço de Hilbert e ele é caracterizado por essas funções de onda aqui.
elas são as funções da posição e do tempo, né? E aí você tem um produto interno, métrica lá, um espaço de Hilbert mesmo, tem tudo que você gosta num espaço vetorial. Esses estados, as funções de onda, elas são determinadas pela equação de Schrödinger, que é a famosinha lá do gato na caixa, que é essa equação diferencial que define os seus estados, as suas funções de onda, e esse Hzinho aqui é o hamiltoniano associado ao seu sistema quântico, que vai ser o operador mais importante quando você estiver desenvolvendo a sua teoria. E aí, esse hamiltoniano ele tem uma interpretação física de que os autovalores associados a ele vão ser os níveis de energia do seu sistema. Então, seu sistema vai ter ali autovalores, se for uma matriz finita, vai ser uma coisa discreta. E aí você consegue mostrar que essa coisa, o conjunto de todos os autovalores, ele é uma base para o seu espaço vetorial. Então, você consegue fazer projeções em cima desses autovalores quando você está na base deles, que vão ser as medições, e aí que entra aquele conceito de probabilidade da mecânica quântica. Você tem um vetor que ele está escrito como uma combinação linear desses vetores aqui, mas aí você não sabe qual que é exatamente o nível de energia que ele está, até que você efetue uma medição. E aí essa medição é fazer uma projeção mesmo em alguma dessas bases. Aí vai dar uma função de onda, e você tem que entrar na ideia de que esses caras aqui têm que estar normalizados, porque você vai querer pensar nisso como uma probabilidade da sua partícula estar com aquele nível de energia naquele dado momento. De uma forma mais geral, qualquer tipo de observável que você tem no sistema físico, momento angular, velocidade, coisa que a gente gosta de medir em objetos, eles vão ser representados quanticamente por um operador autoadjunto. Autoadjunto principalmente porque o principal é que você quer garantir que todos os seus autovalores sejam reais para você poder dar essa interpretação para eles como uma quantidade física mesmo. E aí vai funcionar como projeção nessa mesma ideia aqui. E por fim, se você tem um sistema e ele está evoluindo no tempo, a dinâmica de evolução ela é descrita por um operador unitário. Principalmente que você precisa manter a norma dos seus vetores normalizada ali para você pensar em probabilidades depois. Então, como é que eu aplico esses conceitos os conceitos de simetria que eu estava apresentando antes a um sistema quântico? Se eu tenho um grupo finito G ali, regido... Você tem um grupo finito G e um sistema quântico com um hamiltoniano ali de matriz H. Você vai falar que G é o grupo de simetrias daquele sistema quântico, se o H é G invariante. Se para toda representação ali, para todo G, o operador tem a matriz satisfazendo essa propriedade aqui. E eu tinha dito que um nível de energia desse seu sistema, ele está associado a um alto valor da matriz H ali. Só que esse alto valor ele pode ter uma multiplicidade, né? E o que ia significar que você tem mais de um alto vetor ali associado ao mesmo nível de energia. E isso é o que a gente chama de degenerescência. No seu sistema, você vai ter dois estados base que têm exatamente o mesmo nível de energia. E aí, a dimensão do alto espaço associado a esse alto valor, que tem multiplicidade maior do que 1, é o que a gente chama de grau de degenerescência do nível de energia E. E aí, um teoremazinho aqui, que fala que se você tem autofunções que elas diferem apenas por operações de simetria, operações do conjunto ali, do grupo de simetrias do seu sistema, o nível de energia delas é o mesmo, ele não muda. E, além disso, se você junta todas essas funções, elas geram um espaço vetorial que serve de base para uma representação do seu grupo irredutível G ali, que é o grupo de simetrias do seu sistema quântico. E aí é basicamente esse resultado que a gente usa para estudar o fenômeno que eu estava comentando no começo, que seria o fenômeno da quebra de simetria. Então, você vai considerar o caso em que você tem um hamiltoniano H, que ele
ele está derivando de duas fontes. A gente pensa no H0 como a fonte principal do seu Hamiltoniano, e o H1 é o que ele é pequeno, a gente gosta de pensar como uma perturbação. Então, tem uma série de desigualdades ali que você pode definir para poder precisar o que é esse pequeno, mas se ele for realmente só uma perturbação ali no seu sistema, você vai ter que o grupo final aqui, o grupo de simetrias do Hamiltoniano H, ele é só um subgrupo do grupo de simetrias desse cara aqui. E aí, pelo teorema anterior, a gente sabe que existe uma representação ρ0 aqui, dada as autofunções, né, desse espaço aqui, e que ela é irredutível em G0. Só que não necessariamente a restrição, o ρ ali, que vai ser a restrição só até a restrição do G0 no grupo G aqui, não necessariamente, que é a representação do sistema completo, não necessariamente ela é irredutível sobre esse grupo. Ela pode se dividir o que em geral vai acontecer, é o que ela pode se dividir em diversas representações irredutíveis. E aí o que acontece é que, se você tem um nível de energia ali, e quando você faz essa restrição aqui, isso aqui se divide em N representações irredutíveis, o seu ρ ele vai se decompor em N termos, que era basicamente o caso que a gente estava estudando lá, que eu estava falando no começo, que você tinha um nível de energia, um estado base de uma molécula de hidrogênio, e aí tinha uma quebra de simetria por causa de uma atuação de um operador quântico lá, e era meio que uma inversão na molécula, e quando você fazia essa inversão, um nível de energia, que era um estado base, ele se dividia em outros 4, por causa dessa perturbação. Então, essa perturbação aqui que diminui o subgrupo você pode pensar, por exemplo, pensa em uma esfera equipotencial na superfície. Então, você tem simetria para todos os lados aqui, mas você pode colocar um campo transversal aqui, atravessando essa sua esfera. Então, você passa a ter simetria só assim e você perde a simetria num ponto. Para dar um exemplo mais concreto do que eu queria dizer com essa expressãozinha aqui. E aí, algumas referências para esse trabalho. Os livros da parte física, eu tirei mais desses 2 livros aqui, mas quando o físico está escrevendo matemática, é um negócio meio difícil de entender, então a parte, para poder pegar a álgebra com mais rigor, eu usei o Artin como referência. E aí, bom, eu estudei bem mais coisas, tinha mais aplicações, eu me aprofundei mais nessa teoria de grupos, mas para poder caber no tempo, que eu espero não ter estourado, eu deixei só isso mesmo, só para dar uma ilustrada bacana. Então, era isso. Beleza. Alguma pergunta, pessoal?